Vocês gostam de polêmica? Não. Tá com pau, doido! Queima quem gará! Esse vídeo é um delírio coletivo. Então, pessoal, para quem curte aí uma polêmica, eu vou fazer aqui nesse quadro de hoje o Delírio Coletivo, um mangá que muita gente não sabe que foi publicado no Brasil, que eu acho que ficou aí meio perdido no limbo, e é um mangá altamente polêmico por onde ele passa, principalmente a versão anime. A dança da bundinha, bundinha peladinha, a dança da bundinha, bundinha peladinha, as mães metidinhas vão ficar assustadinhas. Vocês são bons alunos, hein? Eu estou falando do mangá Crayon Shin-chan, ou simplesmente Shin-chan. Esse mangá foi publicado aqui no Brasil pela editora Panini no ano de 2004. Eu já tinha planejado fazer um vídeo a respeito desse mangá há algum tempo, eu inclusive cheguei a gravar o vídeo, porém eu não gostei do resultado final, então resolvi não publicar o vídeo. E essa semana um inscrito, ele tinha visto aí o meu vídeo sobre coleção e ficou impressionado pelo fato de eu ter as 12 edições de Shin-chan. Aí ele pediu para eu fazer o vídeo, como eu já tinha anotado no papel, eu resolvi fazer. Pois bem, como eu falei, Shin-chan foi publicado aqui no Brasil em 2004. Ele é um anime barra mangá dos anos 90. Eu não consegui achar a data exata do início da publicação do mangá, eu sei que foi nos anos 90, achei algumas informações divergentes. Por exemplo, eu achei uma que falava que ele começou a ser publicado em 1990. Em uma outra página eu vi eles falarem que ele foi publicado em 92. E aqui no expediente da Panini tem um copyright de 1997, então eu vou ficar devendo para vocês essa informação oficial. Algumas curiosidades a respeito da publicação de Crayon Shin-chan no Brasil é que ele foi publicado em um formato gibizinho, vocês conseguem ver? Daí, ele foi publicado em papel jornal, parece um gibizinho, como se fosse aqueles gibizinhos da Turma da Mônica ou algo do tipo. Eu acho que o pessoal tinha na mente que Shin-chan era um mangá para crianças, e pessoal, isso aqui não é um material para crianças, isso aqui é um humor totalmente ácido. Para quem não conhece Crayon Shin-chan, ele chega a ser comparado ali por algumas pessoas ou mídia com os Simpsons. O Shin-chan é para os Estados Unidos, para o Japão, o que os Simpsons é para os Estados Unidos. Algumas pessoas fazem essa comparação. Eu acho esse mangá, esse tipo de humor simplesmente hilário, é muito ácido. E ele é contraposto também, ele é meio estranho, você não espera, porque o Shin-chan, o Shinosuke Nohara, ele é um menino de 5 anos ali, porém ele já é meio adulto, né? O humor dele é adulto, você consegue perceber que isso não é um mangá para criança pelas piadas apresentadas. O mangá basicamente vai contar sobre a vida da família Nohara, uma família tipicamente japonesa, composta ali pelo Shinosuke Nohara, que é o Shin-chan, o pai dele, que é o Hiroshi, mas no Brasil, no nosso anime, ele é chamado de Harry. A mãe dele é a Mitsi, que no Japão é chamada de Misai, o cachorro Lucky e posteriormente a irmãzinha dele, que é a... Como é que é o nome da irmã dele? Pessoal, não consegui lembrar o nome da irmã dele. Se eu lembrar aí no decorrer do vídeo eu falo pra vocês. Pois bem, no Japão, esse mangá aqui, ele foi compilado em 50 tankobons aproximadamente, que são aqueles mangás ali com aproximadamente 200 páginas. É um sucesso absoluto, ele é um ícone ali da região de Saitama, né? Shin-chan é praticamente sinônimo de Saitama no Japão, aquela região ali. O nome da cidade em que se passa o mangá, se não me engano, é Kasukabe, da província de Saitama. O mangá de Shin-chan foi publicado no Japão pela editora Futabasha na revista Manga Action, e como eu falei, ele foi publicado ali em 50 tankobons. O anime ele começou a ser produzido ali no Japão em 1992 e era exibido pela editora Asahi. E é um estrondoso sucesso no Japão, tanto o anime quanto o mangá. Eu acho muito curioso a publicação disso no Brasil. Um fato curioso é que Shin-chan ele foi exibido aqui no Brasil pela falecida Fox Kids, um canal de assinatura, animação, quem é da época lembra. Ele foi publicado em uns 53 episódios mais ou menos, dublado inclusive. Shin-chan foi dublado ali pela grandiosíssima Fátima Noia, para quem não sabe é a voz do Gohan,
criança ali, aquela fase de treinamento com o Piccolo. Então, eu sou a Fátima Noia, sou dubladora de alguns personagens, como o Gohan, como o Shin-Chan, como a Enfermeira Joy. E agora eu vou dar uma palhinha do Gohan. É Jorge seu nome, né? Vou dar uma palhinha do Gohan, assim, tipo... Ei, Sr. Piccolo! Somos Jorge, rápido! Como de costume, Shin-Chan se envolveu em uma polêmica. Tiveram ali alguns deputados que acharam que o anime ele era muito ácido, não era adequado para o horário, eles queriam que fosse ou trocado de horário ou tirado da grade da emissora. E foi isso que aconteceu. Shin-Chan foi tirado da grade da emissora e só voltou a ser exibido aqui no Brasil em 2005 pelo canal Animax, né, que era um canal ali específico para animes. E não só aqui, onde Shin-Chan passa ele causa polêmica, na Espanha foi a mesma coisa. Muito se deve ao Shin-Chan ser um garoto muito precoce, né? Ele gosta de algumas coisas de crianças, mas ele faz algum humor ali relacionado a cantar mulheres mais velhas, piadinhas desse tipo. E também o Shin-Chan ele é considerado um péssimo exemplo para as crianças, e ele de fato é, principalmente por conta da polêmica dança da bundinha peladinha. Pessoal, esse troço é bizarro, é bizarro e engraçado ao mesmo tempo. Mas o pior de tudo é que Portugal, vocês sabem que tudo que existe no Brasil vai existir uma versão portuguesa mais engraçada. O nome da dança da bundinha peladinha em Portugal se chamava Dança do Rabo. Pessoal, eu não aguentei ver essa notícia não. Tudo que vem de Portugal relacionado à dublagem, tradução, é muito engraçado. Shin-Chan, ele tem esse primeiro nome aí, Crayon, justamente por conta do traço, que é meio parecido, é para tentar imitar ali a arte de uma criança. É tido como arte feia, mas eu particularmente gosto muito. Eu acho essa arte de Shin-Chan muito legal, porque é simples, isso é uma tirinha. Inclusive Shin-Chan, ele migrou para uma revista de Yonkoma, para quem não sabe, são revistas de tirinhas. Então ele deixou de ser uns compilados, exatamente os tankobons de uma revista comum, e passou a ser publicado ali em uma revista de Yonkoma. Tipo o Azul Mangá Daioh, por exemplo, também era publicado. Como eu falei, no Brasil foram publicadas aqui 12 edições em formatinhos, cada uma tem aproximadamente 60 páginas. Essa que eu mostrei para vocês é o volume número 1. Já dá para ver a polêmica. Volume número 2. As minhas edições ainda estão lacradas e por enquanto eu não pretendo tirar. Lembrando, pessoal, que essa é uma edição que atualmente é bem difícil de achar. É um dos meus mangás preferidos da minha coleção, para falar a verdade. Já tem um tempo que eu adquiri. Para quem tem curiosidade também, existem alguns episódios disponíveis no YouTube, inclusive dublados aí. É uma pena que vários deles estão bloqueados, foram bloqueados aqui no Brasil. Mas tem bastante episódio, vocês conseguem achar muita coisa. Também vocês conseguem achar a versão português de Portugal de Shin-Chan. Olha isso aqui. Minha mãe é um terror. Há 3 dias não faz cocô. Tipo, a Misai, a Mitz sofre muito na mão do Shin-Chan porque ele é muito atentado. Ele é muito atentado mesmo. E eu queria aqui elogiar, né, deixar bem claro o meu elogio à dublagem de Shin-Chan. A Fátima Noia, que fez aí o Shin-Chan, uma excelente dubladora. A mãe dele, a Mitzi, é dublada pela mesma dubladora da Titi. E a mesma da Jessie, da equipe Rocket, que é a Isabel de Sá. Prepare-se pra encrenca. Encrenca em dobro. Pra proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Pra denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Jessie! James! Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. E o último volume, volume número 12 de Shin-Chan. Ele manda a bola e sai da frente, pá. É uma pena porque é um mangá muito bacana e o formato é legal, é um formato que é fácil de comprar, é um mangá fácil de guardar. Eu acredito que o formato foi muito bacana. Inclusive ele foi espelhado, pessoal, isso aí já é meio controverso, mas como o Shin-Chan não é um mangá de história sequencial, eu achei interessante também, eu não vi problema nenhum em espelhar, principalmente porque o objetivo do pessoal, com certeza, é trazer Shin-Chan para um público brasileiro. Então, pois bem, quanto à coleção, era isso que eu tinha para mostrar para vocês.
É um mangá que não tem lombadas, né? Obviamente, por ser muito fininho. Lembrando que no Japão, o seriado de Shin-Chan tem mais de 1000 episódios, bem mais de 1000 episódios. Salvo engano, ele é produzido até hoje. Então, ele é basicamente um ícone da cultura pop japonesa, tanto quanto o Doraemon. Claro, não tanto quanto, porque Doraemon e Astro Boy são fenômenos absolutos no Japão, mas Shin-Chan tem uma carga muito pesada no Japão. E esse é o vídeo de hoje a respeito desse delírio coletivo, que eu sei que muita gente sequer faz ideia que esse mangá chegou no Brasil, e ou melhor, tem gente que sequer sabe da existência desse mangá. Vale lembrar também que ele tem a mesma pegada que, por exemplo, Chibi Maruko-chan, Sasai-san, que é se não me engano, o desenho com o maior número de episódios no mundo. Doraemon também, ele é bem semelhante com Doraemon, só que Doraemon não tem um humor ácido, é basicamente algumas aventuras ali do Nobita. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e fui!